Fala aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Bom, eu sou o professor Rafael Carlos, de Filosofia e Sociologia, e estou aqui hoje para falar para vocês sobre a prova de filosofia da UEMA. Exatamente. A gente vai trabalhar dedicadamente questões do estilo UEMA, questões que já caíram no PAS UEMA, para que você, no dia da prova, com tranquilidade, consiga identificar as estruturas de questões, as temáticas principais e correr para o abraço e garantir a tua aprovação, garantir o máximo de acerto possível em todas as áreas e mais precisamente aqui na de filosofia nessa nossa aula de hoje, beleza? Então aqui a gente começa com alguns temas que são muito recorrentes, muito típicos de cair na prova do PAS UEMA. Então em filosofia, professor, o que eu posso esperar? Bom, geralmente essas questões aqui sobre mito e filosofia, teoria do conhecimento, lógica, que é uma característica muito da prova da UEMA em relação ao Enem, que já não cai tanto assim em questão de raciocínio lógico em humanas, eles deixam para colocar em matemática, mas na UEMA tem filosofia, tá? Então é até comum a prova de filosofia da UEMA ter pelo menos uma questão de lógica ou de ano a ano alternadamente aparecer esse tema por lá. Questão sobre ética e moral, que é um clássico da prova da UEMA. Se você baixar todas as provas da UEMA, você vai ver que é muito frequente que tenham questões que discutam assuntos relacionados à ética e moral. Existencialismo, que é uma característica mais da filosofia contemporânea, e a UEMA gosta também de cobrar teóricos do século XX, do século XXI. Filosofia e tecnologia, que é um assunto que está bastante em voga nos últimos anos, já caiu na prova do Enem, já caiu na FUVEST, já caiu em outros vestibulares tradicionais, e a UEMA também não vai deixar de abordar um assunto importante como esse. Ideologia e cultura, que são assuntos também muito amplos, muito macro, pode cair inclusive relacionando ali até com sociologia, com história também, tá? Então são assuntos que a gente chama de assuntos transversais na área de humanas, esses dois últimos aí, tanto ideologia quanto cultura. Bom, então como é que pode vir na prova lá da UEMA, do PAS UEMA, essas questões aqui? Aí eu trouxe para vocês uma seleção de questões que a UEMA já abordou envolvendo essas temáticas, para a gente perceber qual é a linguagem, qual é a estrutura, o que a UEMA geralmente vai cobrar da gente, vai cobrar de vocês na hora da prova, ok? Então vamos lá, essa primeira questão, ela vai discutir essa relação de mito e filosofia. Ela apresenta uma fábula de um teórico chamado La Fontaine, que narra uma possível explicação para a expressão "o amor é cego". Então aqui a gente já tem, logo no preâmbulo, no início da questão, um indicativo do que ela vai tratar. Ela vai tratar sobre uma fábula de um autor chamado La Fontaine, que vai explicar a ideia que a gente tem no senso comum de que o amor é cego, né? Então essa explicação ela se baseia exatamente nessa premissa de que o amor é cego. Então vamos deixar em destaque aqui, ó, a premissa da questão, o amor é cego, e vamos ver o que vão dizer para nós sobre isso aqui. No amor, tudo é mistério. Suas flechas e sua aljava, sua chama e sua infância eterna. Mas por que o amor é cego? Acontece que no certo dia o amor e a loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o amor que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe privou da visão. Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos gritos, diante de Júpiter, de Nêmesis, a deusa da vingança, e de todos os juízos do inferno, Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho, o amor, não podia ficar cego. Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do Supremo Tribunal Celeste consistiu em declarar a loucura a servir de guia ao amor. Então aqui você tem uma fábula que vai dizer que o amor é cego porque ele foi cegado pela loucura e como punição é a loucura que guia o amor por todo esse tempo. Então existe aí duas frases, né, que são muito típicas do senso comum, que são explicadas por essa fábula do La Fontaine, a ideia de que o amor é cego e de que ele vem acompanhado também da loucura, ok? Então vamos lá. Lido isso aqui, a gente vai para a pergunta. Lembre-se que em qualquer vestibular, seja o EMA, Enem, qualquer um deles,
Você precisa entender o comando da questão para que você consiga acertar, para que você consiga entender o que está sendo perguntado. Então, eu considero que a pergunta, o comando, é o coração da questão. Porque se você não entende o que está sendo perguntado, fica mais difícil você chegar numa resposta correta. Você tem que entender a pergunta para marcar a resposta correta. Então, muita atenção sempre no comando, tá? Na pergunta que será feita. A fábula que a gente acabou de ler traz uma explicação oriunda dos deuses. Então, olha só. Essa explicação que está na fábula envolve ali a presença de divindades, como Vênus, Júpiter, Nêmesis, ok? Então, explica isso dentro de uma realidade humana, que é o sentimento do amor. Esse tipo de explicação, que tipo? Esse tipo de explicação que tem origem na ação dos deuses para explicar uma realidade humana, ele se classifica como o quê? Então essa pergunta tu percebes que é uma pergunta mais direta, uma pergunta mais objetiva. E a prova de filosofia, diferente da de sociologia, ela tem uma característica de realmente ser um pouco mais direta. As perguntas elas são mais objetivas de fato. Elas não envolvem tanta análise como em sociologia e elas não são tão grandes as opções, né? As respostas, as possíveis respostas, não costumam ser textos, costumam ser conceitos ou então textos mais curtos, mas que não sejam muito amplos em filosofia. Aqui é só para a gente começar, para a gente embalar, porque a questão é muito fácil. É só para a gente começar bem, tá? Para depois ir subindo o nível. É claro que uma explicação que tem os deuses como referência, e esses deuses são utilizados para o entendimento de uma realidade humana, ela só pode ser uma explicação do tipo o quê? Mitológica. Porque nós sabemos que, como forma de conhecimento, é o mito que vai apresentar essa concepção de fábula, essa concepção fantasiosa, que vai sempre explicar um elemento da realidade, seja a própria natureza, como a presença de um maremoto, como a chuva, o sol, a lua, sempre associado à ação divina, ou então esses próprios elementos sendo representados por divindades. Então aqui é fácil, é tranquilo, estética não seria, porque estética é uma área da filosofia que vai julgar a ideia do belo, né? Ela não vai narrar alguma coisa, ela vai atribuir um juízo de valor, que a gente chama de juízo de valor estético. Filosófica não faria sentido, porque você está falando de deuses, você não está explicando com uma base racionalista, mas sim mítica, fabulosa. Científica faria muito menos sentido, porque quando a gente pensa em ciência, a gente pensa em método, e essa explicação ela não é metódica, pelo contrário, ela é uma narrativa. E crítica também não faria sentido, porque seria semelhante à filosófica. Seria com base na criticidade, portanto, na racionalidade. Então, a única opção que responde corretamente será a letra C. Isso que a gente leu, essa fábula, ela se aproxima do que se chama de explicação mitológica, até por conta da ação divina, da ação dos deuses para o entendimento de uma realidade humana. Beleza? Essa primeira é só para a gente pegar o embalo, é uma questão simples, mas questões simples também caem no vestibular. Então é bom ficar ligado nas dicas que eu te passei. A segunda questão, ela já é um pouco mais avançada, um pouquinho mais complicada, mas também é tranquila. Acho que a gente não vai ter tanta dificuldade. E ela já traz logo no começo a citação de um filósofo que não é muito famoso. E assim, ó, eu vou te dar uma dica. Se tu tiver na prova da UEMA fazendo uma questão de filosofia e tu encontrar o nome de um autor que tu simplesmente não conhece, não tem nenhum problema. Porque a pergunta não vai ser sobre esse autor, vai ser sobre a ideia que ele apresenta no texto, tá? Então, o principal aqui é você entender a ideia do texto. Tanto faz quem é o autor. Você não precisa se preocupar com o nome de gente, tá? É bom sempre destacar, mas não é para ser uma preocupação. Então, aqui, por exemplo, ele já traz assim, ó. Assim diz o filósofo francês Gérard Lebrun. Professor, eu nunca nem ouvi falar desse cara. Não tem problema. Porque aqui o que será cobrado é a ideia que ele defende, não é ele, tá? Tu não precisa conhecer ele, não precisa ter ouvido falar sobre ele, tu precisa entender o que tu vai ler a partir daqui, que é a ideia que ele apresenta. Se tu conseguir fazer isso, tá tranquilo, não tem problema nenhum.
Se tu quiser até mudar o nome desse cara, chamar ele de José de Ribamar, não tem problema. Você pode fazer isso, tá? Porque a pergunta não é sobre ele. Sempre lembre disso, não é sobre a pessoa, é sobre a ideia que estará no texto. Então é só a gente ler com tranquilidade que tudo vai dar certo. E aí ele diz assim, ó, se numa democracia, aí você já destaca a democracia, né? Já deixaria destacado, tá falando sobre democracia, um partido tem um peso político é porque ele tem força para mobilizar um certo número de eleitores. Então, quando a gente fala assim, que no regime democrático existe um partido de peso, o que tem a peso político, é porque esse partido ele tem um poder de mobilização. Ele consegue sempre ter uma votação muito expressiva nos seus candidatos. Ele é um partido que tem peso político exatamente por esse motivo. Se um sindicato, aí já é outro exemplo, que é partido e aqui sindicato, tem peso político, é porque ele tem força para deflagrar uma greve. Então, olha só, ele te deu dois exemplos. Um partido e um sindicato. O que é um partido que tem peso político? É aquele que tem capacidade de mobilização, de engajamento. O que é um sindicato que tem peso político? É aquele que tem força suficiente para, por exemplo, deflagrar uma greve, um movimento, né, entre os seus sindicalizados. Assim, atenção, força não significa necessariamente a posse de meios violentos de coerção. Você pode ter força sem usar a violência. Você pode ter a força do engajamento, a força da mobilização. Mas de meios que permitam influir no comportamento das pessoas, de outra pessoa. Então você tem força porque você influencia o comportamento. Porque você é capaz de mobilizar, você consegue engajar as pessoas para agir de tal forma. A força não é sempre, ou melhor, é rarissimamente um revólver apontado para alguém. Pode ser o charme de um ser amado, quando me extorque alguma decisão. Uma relação amorosa, inclusive, é, antes de mais nada, uma relação de força. Conferir as ligações perigosas de lácteos. Em suma, a força, atenção, é a canalização, vou grifar aqui, a força é a canalização da potência, é a sua determinação. E é graças a ela, graças à força, que se pode definir a potência na ordem nas relações sociais, ou mais especificamente, nas relações políticas. Então, assim, ó, você não conhecia o Lebrun, não tem problema, mas você sabe que tem esse filósofo que defende a ideia de que força não significa necessariamente violência. Força é capacidade de mobilizar, capacidade de engajar, capacidade de influenciar. Beleza? Tranquilo? Vamos para a pergunta, o coração da questão. Do exposto pelo filósofo Gerard Lebrun, pode-se afirmar que do ponto de vista político, então aqui, ó, do ponto de vista político, o conceito de poder e força, que é o tema da questão, significa, então, o que poder e força significam segundo esse autor? Vamos lá. Poder e força significam, letra A, obter consenso das pessoas em torno de uma ideia. De acordo com o que a gente leu, faz sentido? Faz sentido. Eu vou deixar então aqui, ó, um Vzinho bem do lado. Vamos ver as outras. Insuflar os indivíduos na realização de suas ações. Insuflar, será que esse que é o verbo correto? Não seria influenciar ou influir? Faria mais sentido, né? Então, esse verbo aqui, ó, ele já torna essa opção distratora. Delimitar o comportamento de um grupo social. Delimitar comportamento também não seria o mais adequado porque a gente leu. Então, aqui já não faria sentido a letra C. Exigir o comando das relações sindicais. A letra D ela é reduzida, né? Porque ele está falando aqui do ponto de vista político. A atuação sindical é uma atuação política, mas não é só isso. Ele também fala de partidos, de eleitores, de decisões que não são necessariamente do sindicato. Então ele reduziu aqui na letra D. Conseguir subsídio junto a partidos políticos é o mesmo problema da letra D. A letra E e a letra D são opções reduzidas, tá? Delimitar o comportamento de um grupo social não faria sentido. Insuflar os indivíduos também não. Então, a força política
seria obter consenso das pessoas em torno de uma ideia. Seja uma ideia no sentido político, partidário, seja uma ideia no sentido ideológico propriamente dito, mas se você obtém consenso das pessoas em torno dessa ideia, você mostra que tem poder e força do ponto de vista político. Então aqui a gente marca a letra A, sem medo de ser feliz, e a gente passa então para a próxima questão e o próximo tema, que é a questão de número 3. Essa questão 3, você já percebe que a estrutura dela é diferente, tá? É uma estrutura que ela é mais típica do Enem, mas não quer dizer que a UEMA não aborde também. Aborda, tá? Principalmente em questões de linguagens e humanas. Então não é a característica principal da UEMA, mas ela também traz questões assim, tá? Que questão? Que tipo? Questão de intertextualidade. Questão onde é citado texto 1 e texto 2. Dica, atenção, toda vez que você pegar uma prova, qualquer prova que seja de vestibular, e tiver 2 textos, você sempre resolve a questão de maneira comparativa. A gente chama essa questão de intertextualidade. Então você vai precisar fazer uma associação entre a primeira e a segunda citação. Nesse caso, coincidentemente, as 2 citações são do mesmo livro e do mesmo autor, né? Que é Platão. Então aqui eu acho que não vai ter tanta distinção de uma ideia para outra. Mas a gente precisa acompanhar para ter certeza disso. Vamos lá então. Texto 1. Acaso não seria uma defesa adequada dizermos que aquele que verdadeiramente gosta de saber tem uma disposição natural para lutar pelo ser? Atenção para esse termo bem aqui, ó. Toda vez que tu encontrar na teoria de Platão a palavra ser com S maiúsculo, esse ser, ele significa essência. Certo? Por isso que ele é escrito assim com S maiúsculo, mesmo estando lá no final da frase. E não se detém em cada um dos muitos aspectos particulares que existem na aparência. E aí, ó, se ser com S maiúsculo é essência, o oposto disso é aparência. As coisas existem enquanto essência e existem enquanto aparência, tá? Então essa visão dualista da essência e da aparência é uma visão típica das ideias de Platão, que é o autor que a gente está lendo aqui nessa citação. Mas prossegue sem desfalecer, nem desistir de sua paixão, antes de atingir a natureza de cada ser com S maiúsculo em si, ou seja, a essência de cada coisa. Pela parte da alma, e aí aqui é outra observação importante, toda vez que tu está lendo Platão, ou qualquer teórico antigo, antigo que eu digo da antiguidade, tá? Do período da antiguidade, que você olhar a palavra alma, essa palavra alma ela não significa a mesma ideia de alma que tem hoje, tá? Alma na filosofia antiga é consciência. Então, nessa citação, a ideia de alma é a mesma ideia de consciência. A alma do homem é a consciência do homem, segundo a filosofia antiga, a qual é dado atingi-lo, pois sua origem é a mesma. Depois de se aproximar e de se unir ao verdadeiro, o que é o verdadeiro? É a essência ou a aparência? O que são as coisas de verdade? É aquilo que elas aparentam ou é a essência delas? É a essência, né? Então, esse verdadeiro, ele está fazendo conexão com a palavra essência, com a palavra ser com S maiúsculo. Poderá alcançar o saber e viver e alimentar-se da verdade. Verdade aparece aqui de novo. A verdade é a verdade da essência, certo? E não da aparência. E aí, texto 2. Da mesma maneira, quando alguém tenta por meio da dialética, e aí a gente lembra sempre que dialética é um pressuposto ali das ideias de Platão, tá? Então, sempre que a dialética, sem servir dos sentidos, ou seja, a razão é suficiente, a gente não precisa dos sentidos, e só pela razão alcançar a essência de cada coisa. De novo, a palavra essência aparece aí. Então, tu já entendeu que nas 2 citações, a relação aqui é da essência e da aparência, né? Que é a ideia lá do dualismo, da dialética de Platão. Vamos lá para o coração da questão, que é a pergunta. Com base no texto e nas doutrinas de Platão, pode-se inferir que, letra A, o mundo sensível,
que é aquele que é o domínio dos sentidos, é a base do conhecimento verdadeiro. Opa, vamos voltar aqui. Não, aqui ele diz que o verdadeiro, tá bem aqui, ó. A verdade, o verdadeiro, é aquilo que está no campo da essência. Essência é aquilo que se extrai através da razão. A aparência se observa pelos sentidos, né? Então, a aparência é uma coisa, a essência é outra. Então, aqui seria o contrário do que a gente leu no texto. Não é o mundo sensível, seria o mundo inteligível. Ele sim é a base do conhecimento verdadeiro para Platão. A razão é a única capaz de atingir a essência das coisas. A razão é a única capaz de atingir a essência. Verdade. Segundo Platão, isso aqui faz total sentido. Somente pela razão se atinge a essência, ou seja, o ser verdadeiro das coisas. O conhecimento verdadeiro não é possível aos seres humanos. Olha, muita gente concorda com isso, mas Platão não. Platão acredita que ele seja possível através da razão. Quem acha que o conhecimento verdadeiro não é possível é chamado de cético. Tá? Ceticismo filosófico é aquele que garante que não há possibilidade do conhecimento verdadeiro. A verdade é relativa. Não, para Platão ela não é relativa, ela é objetiva. Ela existe e ela é alcançada através da inteligência, da racionalidade. O ser e a aparência são idênticos. É verdade isso aqui, ó? O ser e a aparência são a mesma coisa? Não, porque o ser é a essência. É essa essência que se conquista ou que se percebe somente através da razão, do que é inteligível. Enquanto a aparência é aquilo que é diferente, porque é aquilo que os sentidos percebem. Então você tem essa dualidade entre razão e sentido, que é a mesma dualidade entre aparência e essência, uma coisa diferente da outra, ok? Então aqui a gente fica, sem dúvida nenhuma, com a letra B de bola, e partimos então para a questão de número 4. Essa questão 4, assim como a questão 5, elas são questões que abordam a mesma temática. É lógica, né? E aqui eu trouxe 2 exemplos exatamente porque existem 2 maneiras da UEMA cobrar isso. Tradicionalmente, a UEMA cobra questões sobre lógica dessas 2 formas, tá? Ou com um texto um pouco maior, onde você vai ter que deduzir o raciocínio, ou então de um texto mais breve, com uma pergunta mais simples. Então é o estilo de questão que eles gostam de cobrar sobre esse tema. Questão 4. O raciocínio lógico faz parte do cotidiano. E aí, como sempre, a UEMA te entrega logo o tema da questão no início dela, né? Questão sobre raciocínio lógico. Lógica é uma parte da filosofia, que, como eu te falei, no Enem ela não é tão explorada, mas na UEMA ela é bastante explorada. E ele diz o seguinte: sempre que se conversa com o outro, usam-se argumentos para expor e para defender pontos de vista. Entre os vários tipos de argumentos, existe a falácia. Então você destaca aqui a falácia. Um argumento falacioso é aquele raciocínio que é incorreto, mas parece que ele faz sentido. Ele parece que está certo, mas não está. Por isso que a gente chama de argumento falacioso. Ele não é argumento verdadeiro. Ele não é uma lógica verdadeira. Ele é construído de uma forma que até faz sentido, mas ele não é correto. Ele não está correto. Ele não chega numa conclusão que necessariamente seja verdadeira, tá? E aí ele vai te dar um exemplo de como esse raciocínio é utilizado, ok? Então vamos lá. Analise a situação a seguir. Sandro, engenheiro renomado e morador do bairro do Anil, em São Luís do Maranhão, vai ao Socorrão 2 visitar um amigo doente. Então ele está te dando aqui uma situação. Ele normalmente não fica doente. E por isso mesmo não precisou frequentar hospitais antes. Então ele não é um cara que vai muito ao hospital, que está muito ali nesse ambiente que ele está indo visitar o amigo doente. Ocorre que, enquanto esteve nas dependências do hospital de urgência e emergência, então aquele breve momento que ele teve ali no hospital, Sandro não viu nenhum médico. Ele esteve no hospital por um período de tempo, por alguns minutos, e não viu nenhum médico. Mas reparou na permanência de muitos doentes nas enfermarias e tantos outros espalhados pelos corredores. Então ele não viu nenhum médico, mas viu muita gente ali precisando de atendimento. Após a visita, já em casa, comentou com seus familiares. Olha o comentário que ele fez, vamos destacar. Por isso
que não vou a hospitais me tratar. Os médicos nunca estão lá quando precisamos. Ó, ele foi uma vez para o hospital, passou ali alguns minutos visitando um amigo dele. Aí, por ele não ter visto nesse dia, nesse horário, nenhum médico, ele chegou na conclusão de que os médicos nunca estão lá quando precisamos. Então, ele fez o quê? Uma generalização. Ele pegou um evento e generalizou essa conclusão. Ele utilizou um raciocínio que a gente chama de indutivo, mas que, ao mesmo tempo, nesse caso, é falacioso. Por que isso é falacioso? Porque não é verdade. Porque vão existir vários momentos da vida das pessoas que elas vão precisar dos médicos e eles estarão lá. Só que ele pegou uma experiência muito pontual e generalizou essa conclusão. A ideia de que a gente nunca, toda vez que precisa do médico, ele nunca vai estar lá. Nunca vai estar lá para nos atender. Então vamos para a pergunta, vamos entender o que vai ser perguntado. A conclusão que chega a Sandro é um argumento falacioso, ou seja, não é um argumento verdadeiro. Por que esse argumento de Sandro é falacioso? Letra A. Porque ele é uma generalização feita a partir de poucos fatos. É verdade isso? Sim. Ele foi uma vez no hospital, ele não é de frequentar. Aí naquele dia, naqueles minutos que ele passou lá, ele não viu nenhum médico, aí chegou numa conclusão generalista de que sempre que ele precisar, nunca vai ter médico lá para atendê-lo. Então a letra A me parece que vai ser a nossa opção vencedora. Letra B, uma ignorância da questão, porque ele desvia do assunto central tratado. Não, o assunto tratado é hospital e médico. Não houve nenhum desvio do assunto. Ele não desviou o assunto, ele continuou no mesmo assunto. Um argumento contra o hominem, contra o homem. Eu falei hominem porque o nome desse argumento em latim é ad hominem, tá? Ad hominem é um tipo de argumento que tu vai ver muito em debate político. Quando um candidato pergunta uma coisa para o outro, e em vez dele responder, em vez do candidato responder, ele ofende o outro que perguntou. E aí você não está mais falando do tema, você está ofendendo a pessoa. Você está usando o argumento contra o homem, não contra aquilo que ele disse. É como se alguém perguntasse assim para o outro, mas e para a saúde? Quais são os teus projetos para a saúde? Aí ele diz assim, muito engraçado você perguntar isso. Você que é uma pessoa desonesta, é uma pessoa corrupta, então você não está respondendo a pergunta e você está apenas ofendendo quem te perguntou. Seria um argumento ad hominem, que não é o caso aqui. Não existe um ataque direto a alguma pessoa, existe uma generalização de que quando se está doente, o médico nunca estará lá. Os médicos, nunca estarão lá. Uma petição de princípio, porque se supõe conhecer aquilo que é o objeto em questão. Petição de princípio não é bem isso. É quando você fala a mesma coisa de outra forma. Quando você diz, por exemplo, que uma coisa é imoral porque ela fere a moral. Ora, mas tudo que fere a moral é imoral. Então você não está elaborando um argumento, você está só se repetindo, só falando a mesma coisa de outro jeito. É como se eu falasse assim para ti, essa opção é certa porque ela não é errada. Mas claro, entendeu? Eu não estou elaborando o argumento, eu estou apenas repetindo a mesma coisa que eu falei antes. Então aqui não é isso a questão. O argumento de autoridade porque se recorre aos conhecimentos de alguém que não pertence à mesma área do assunto abordado. Geralmente o argumento de autoridade é quando tu recorre à opinião de alguém que pertence àquela área, tá? Mas ele pode ser falacioso porque ele pode não ter nada a ver com o argumento que tu está usando, ou nada a ver com a questão em si. É como se tu dissesse, por exemplo, que fumar é uma coisa elegante porque Freud, que era uma pessoa elegante e inteligente, fumava. Tipo, esse argumento é falacioso, ele não faz sentido. Você está usando o argumento de uma pessoa reconhecida para dizer que isso é coisa de gente inteligente. Mas tem muita gente que não é inteligente também que fuma, então o argumento cai por terra, entendeu? Então, nesse caso aqui, generalização, sem dúvida nenhuma, é a opção correta para responder essa questão, beleza? A quinta questão, ela continua no mesmo tema. Ela também é uma questão sobre lógica, só que ela é uma questão menor. Aí, vez por outra, o EMA também faz isso, ela bota questões um pouco mais objetivas, quando se trata do tema lógica, e esse é um exemplo. Analise o seguinte argumento. Se um grande número de A's, ou seja, 1A, 2A, 3A, foi observado sob ampla variedade de condições, e se todos esses A's observados possuíam, sem exceção, a propriedade B,
Então, todos os As têm a propriedade B. Vamos imaginar que A seja homem. A gente vai substituir esse As pela palavra homem. E vamos imaginar que a propriedade, ou seja, a qualidade que esse homem tem, é ser fiel. E aí, se um grande número de homens foram observados, homens altos, magros, loiros, carecas, cabeludos, e eles, todos eles que foram observados são fiéis, significa dizer que a totalidade dos homens tem essa qualidade de ser fiel. Pode usar outro exemplo. Pode usar mulher bonita, gato, branco, tanto faz. Pega um substantivo e um adjetivo, tá? Para você substituir essa ideia. Tome-se como exemplo, ele vai citar um exemplo aqui. Para o enunciado acima, o ponto de ebulição da água. Sempre que observarmos a água ferver, a água seria A, isso aconteceu a 100 graus centígrados, que é a propriedade B. Portanto, pode-se concluir que a água e qualquer água encontrada na Terra ferve a 100 graus centígrados. Esse argumento, ele é um argumento que você percebe que ele sai do particular para o geral, tá? Ele está falando primeiro de uma água que foi fervida a 100 graus, e depois ele conclui que qualquer água, que todas as águas que vão ser fervidas no planeta Terra, em qualquer lugar, será fervida a 100 graus. Assim também como se todos os As, o A, o segundo A, o terceiro A tem a qualidade B, todos os As que existem terão a qualidade B. Então você está partindo do raciocínio que sai do particular e chega no geral. Toda vez que esse raciocínio acontece, tu chama isso aqui de indução. E a UEMA é tão bacana que se tu pegar a fonte da questão, bem aqui tem escrito assim, ó, argumento indutivo. Então, mesmo que tu não se lembre que indução sai do particular para o geral, a fonte da questão te ajuda. É uma questão sobre lógica, argumento indutivo. E aí, olha a pergunta. Como é classificado esse tipo de argumento? Então, às vezes, a própria resposta, ela está na fonte da questão. Na fonte, tu tem argumento indutivo. A pergunta é, que tipo de argumento é esse? Indutivo. A própria fonte já te disse. E aí tu nem perde muito tempo aqui. Claro que não é dedução, porque a dedução, diferente da indução, ela sai do geral para o particular. Ela é o contrário. É aquela conhecida que diz assim, ó, Sócrates é homem, todo homem é mortal. Logo, Sócrates, em particular, também é mortal. Se todo homem é mortal, algum homem é mortal. Sai do geral para o particular. Bicondicional seria quando você tem duas condições para que alguma coisa aconteça. Por exemplo, se meu salário cair sábado e se estiver fazendo sol, eu vou à praia. Então são dois se, são duas condições. Se cair o meu salário e se estiver fazendo sol. Porque se só cair meu salário e estiver chovendo, eu não vou. Ou se estiver fazendo sol e não cair meu salário, eu também não vou. Então são duas condições. Não é isso. Indução, opção correta. A própria UEMA te deu na fonte essa opção, argumento indutivo. Conjuntivo e disjuntivo não faz sentido, então a gente marca realmente a letra C com tranquilidade, certo? Então lembra, se cair alguma coisa sobre lógica, ou eles vão te pedir o tipo de argumentação, ou eles vão te pedir, como na primeira questão, algo um pouco mais bem elaborado no sentido do raciocínio, tá? Então são as duas formas que a UEMA costuma cobrar esse conteúdo em filosofia. Questão 6. A questão 6 ela já vem para a filosofia contemporânea, tá? E aí você tem um teórico chamado Gilberto Cotrim, que é brasileiro. Ao tratar da pós-modernidade, então você destaca aqui, ó, o tema é pós-modernidade, comenta as ideias de Michel Foucault. Então tu tem um teórico, Gilberto Cotrim, comentando as ideias de um teórico chamado Michel Foucault, nas quais as sociedades modernas apresentam uma nova organização do poder, que se desenvolveu a partir do século XVIII. Nessa nova organização, o poder não se concentra apenas no setor político, como se pensava antes, né? Não é só na política que existe poder, e nas suas formas de repressão. Esse poder está disseminado pelos vários âmbitos da vida social.
Ele está espraiado, difundido. E o poder fragmentou-se em micropoderes e tornou-se muito mais eficaz. Tá? Então, aquele poder centralizador que o Estado tinha, não é mais assim que a sociedade se configura, segundo Foucault. Existem também os micropoderes, tá? Esses poderes que estão fragmentados, espalhados, difundidos no nosso cotidiano. Assim, em vez de se deter apenas no macropoder, que seria o do Estado, da política, os micropoderes se espalham pelas mais diversas instituições da vida social. Isto é, os poderes exercidos por uma rede imensa de pessoas. Os pais, os porteiros, enfermeiros, professores, guarda fiscal, todo mundo tem seu quinhão de poder em cada situação. Então, aquele poder macro do Estado, ele é fragmentado, dividido, espraiado por outras instituições e outras pessoas. Certo? Essa é a ideia do Foucault. Pelo exposto por Gilberto Cotrim sobre as ideias de Foucault, a principal, atenção, a principal função dos micropoderes no corpo social é interiorizar e fazer cumprir o quê? Esses micropoderes, eles estão sobretudo nas instituições. O que é uma instituição? A família, a escola, a igreja, o Estado são exemplos de instituições, certo? Vou botar aqui melhor. Então, as instituições sociais, elas cumprem esse papel de socialização, de adequar o indivíduo para viver em sociedade. Então, isso seria interiorizar o ideal de igualdade entre os homens. Faz sentido? Não faz sentido. Não é o ideal de igualdade que está sendo discutido aqui. O total direito político de acordo com as etnias. Duas coisas que não tem nada a ver com o texto. Normas estabelecidas pela disciplina social, com certeza. Porque esse é o principal papel de quem? Das instituições. O que tem em comum entre a família, a escola, a igreja e o Estado? Todas elas são espaços onde você tem norma, caráter normativo, regra, punição para quem agir de uma maneira que não seja tida como adequada. Então, as instituições, elas têm isso em comum. E como elas são campos de micropoder, elas acabam também prezando por essas normas que estabelecem o controle, a disciplina social. Tanto que a sociedade Foucaultiana, a sociedade de Michel Foucault, é chamada de sociedade da disciplina. Sociedade disciplinar. Onde todo mundo está se vigiando e se punindo, né? Vigiar e punir é o título da principal obra do autor, tá? Então aqui a gente marca a letra C sem dúvida nenhuma. Repressão exercida pelos menos instruídos não faz sentido. Ideal de liberdade, muito menos, né? Então aqui a gente fica com a letra C, sem medo de ser feliz, sem dúvida alguma na questão. Questão 7, outra questão de filosofia contemporânea. A UEMA gosta, tá? Provavelmente vai ter uma questão assim lá, sobre algum teórico do século XX, século XXI. Eles gostam de abordar esse tema. E a gente tem aqui a obra O Ser e o Nada, do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Pessoal, sempre que tiver nome de filósofo, destaca, tá? Trata da condição humana. Então, essa teoria dele, essa obra, ela versa sobre a condição humana, mais precisamente a liberdade. Sartre é um dos grandes teóricos da liberdade, né? Sobre a liberdade. Para o referido filósofo, o homem, pela sua condição de ser homem, é ser livre. E, portanto, ele, o homem, é fruto de sua liberdade. Porque no seu dia a dia, cada um de nós, seres humanos, escolhemos as ações que a gente fará. Dessa forma, a liberdade não é uma conquista humana. A liberdade é uma condição da própria existência dele, do homem. Explica o filósofo que, com efeito, sou um existente que aprende sua liberdade através de seus atos, mas sou também um existente cuja existência individual e única temporaliza-se como liberdade. Assim, minha liberdade está perpetuamente em questão em meu ser. Não se trata de uma qualidade sobreposta ou uma propriedade de minha natureza. É bem precisamente a textura de meu ser. Então, tu percebe que na teoria de Sartre,
a liberdade, esse conceito, tem um papel ali fundamental para entender a própria condição humana, o próprio existir do ser humano. De acordo com o referido filósofo, se somos livres, temos sempre de escolher. Até porque uma escolha só pode ser escolha se houver liberdade. Se você puder fazer uma coisa ou fazer outra, né? Se você só pode fazer uma coisa, você não tem liberdade. Você tem que ter a opção de escolher para que a gente considere um ato livre. Ao analisar essa premissa como condição em uma sociedade capitalista, afirma-se que se você fracassa, as escolhas foram suas. Então o indivíduo ele sempre vai ser culpabilizado, né? Ele vai dizer, ó, você que quis, você teve a liberdade de agir, você escolheu agir dessa forma. Atenção para a pergunta. Essa afirmação mais popular, decorrente da premissa de Sartre, está centrada no entendimento de que, então essa ideia de que se você fracassa, a culpa é sua, a culpa é do indivíduo, está centrada no entendimento de que, letra A, o Estado é que proporciona a capacitação para as escolhas. Falso. A liberdade como condição humana é o que nos permite escolher, não tem nada a ver com o Estado, o Estado é a instituição. O capitalismo é que pode oferecer o trabalho remunerado. Isso é verdade, mas não tem nada a ver com a pergunta. Ele está falando aqui de sistema econômico e a pergunta está discutindo liberdade, tá? Então foge do tema. A formação familiar é limitante para a educação do filho bem-sucedido. Não é isso que ele está colocando em questão. Ele não está falando sobre formação familiar, sobre instituição, nada disso. A formação escolar, novamente, o papel não é instituição, é o indivíduo. Então, nem familiar, nem escolar, nem Estado, nem capitalismo. Sobra a letra E. O próprio indivíduo, a pessoa, é que escolhe seu percurso do projeto de vida dela. Então, é isso aqui, ó, que tem a ver com aquela ideia de que se você fracassa, as escolhas foram suas. Porque o indivíduo vai ser protagonista. Essa liberdade, ela coloca o indivíduo como protagonista da sua própria vida, das suas decisões, daquilo que ele se tornou, certo? Então aqui a gente marca a letra E de existencialismo, que é o nome da corrente filosófica do nosso querido Jean-Paul Sartre. Que é um existencialista do século XX. Beleza? Costuma cair questão sobre esses tópicos, tá? Então fica atento aí sobre esses autores mais recentes, século XX, século XXI. Costuma ter alguma coisa deles na prova. Questão número 8. Relação entre filosofia e tecnologia. Isso aqui é uma aposta que muita gente faz para essa prova, não somente da UEMA, mas dos vestibulares em geral, tá? Nos próximos anos, inclusive esse. Porque a questão da tecnologia ela tem realmente tomado um espaço muito grande no nosso cotidiano, né? Então, cada vez mais a gente está usando tecnologia, está aprendendo com a tecnologia também, a criar novas possibilidades de estudo, de conhecimento, científicas, etc, etc. Então isso aqui é um tema bastante atual e que pode, de repente, aparecer também na tua prova. A relação filosofia e tecnologia, destaca aqui, ó. Relação filosofia e tecnologia. Ainda que seja um tema de reflexão que já ocorre há muito tempo, tem tomado espaço cada vez maior no mundo todo, devido ao gigantesco avanço da tecnologia, principalmente pela maior dependência da humanidade em relação às ferramentas tecnológicas. Beleza. Texto de 2016. Pergunta. A relação filosofia e tecnologia exige que quem é aquela? Aquela é quem está mais longe, né? Então aquela seria a filosofia. Assuma para si como desafio. Qual é o desafio que a filosofia tem que assumir em relação à tecnologia? Essa é a pergunta. Qual o desafio a filosofia precisa assumir em relação à tecnologia? Letra A. Seria o desafio de elaborar uma reflexão buscando espelhar o real sentido para a construção da humanidade. Já está viajando muito, não tá? De modo que a filosofia ilumine a tecnologia e essa enriqueça a filosofia. Espera aí, vamos de novo. Deixa eu ver se eu entendi errado. A filosofia precisa elaborar uma reflexão, ok. Buscando espelhar o real sentido para a construção da humanidade, ok. O real sentido da tecnologia. Ah, sim, agora eu entendi. Não é o real sentido da humanidade, mas é o real sentido da tecnologia para a humanidade. Aí, ok. De modo que a filosofia ilumine a tecnologia
e essa enriqueça a filosofia. Bom, então a letra A faz sentido. Eu precisei ler de novo para conseguir interpretar direitinho o que está acontecendo. Agora eu concordo com a letra A. Letra B. A filosofia tem que reter o avanço da tecnologia. Nem continuar lendo. Está errado. A filosofia não tem esse papel de reter o avanço tecnológico. Não faz sentido. A filosofia tem que obedecer à tecnologia? Falso também. A filosofia tem que dar um aporte para que as tecnologias avancem, formatando as tradições de cada sociedade? Não faz sentido. Descarta também a letra D. A filosofia precisa cooperar com a tecnologia na eficiência da meritocracia? Falso também. Então, realmente, a única opção que está correta, que mostra essa relação filosofia e tecnologia, será a letra A. Beleza? Até por exclusão, essa aqui a gente poderia fazer e chegar nessa alternativa. E aí vamos então para as duas últimas questões desse material de filosofia. A questão de número 9 e a número 10. As duas têm a mesma característica. Elas trazem um quadrinho, né? Trazem uma gravura. E isso pode acontecer na tua prova, fatalmente vai acontecer. Tu tem alguma questão de sociologia, de filosofia, de história, de geografia, que tem a gravura, tá? Qual que é a dica que eu te dou? Preste atenção. Toda vez que tu começar a fazer uma questão que tiver gravura, charge, quadrinho, tu nunca começa ela daí. Professor, então o que eu vou fazer? Tu começa lendo a pergunta. Ó, lembra de fazer isso, tá? Sempre que uma questão tiver figura, quadrinho, charge, nunca começa lendo ela daí. Começa sempre da pergunta. Mas por quê? Porque a primeira coisa que tu tem que fazer é identificar o tema da questão. E o tema da questão vai estar não no quadrinho, vai estar no texto, naquilo que será perguntado. Aí depois tu volta para o quadrinho, tá? Mas primeiro identifica o tema. O diálogo entre as personagens revela percepções diferentes sobre determinadas situações cotidianas. Então elas têm percepções distintas. A gente já vai ver quais são, mas isso aqui a gente já sabe. Esse diálogo expressa a noção de ideologia. Pronto, encontrei o tema da questão. É uma questão que fala sobre ideologia. Aí eu tenho que ver que perspectiva é essa. Só que agora eu volto para ler a charge. O quadrinho, né? O quadrinho da Mafalda. E aí você tem ali a Mafalda e a Suzanita, a colega dela, Lourinha, passando por um morador de rua. Aí elas olham a pessoa que está ali, né? Sentada na rua e tal. Uma pessoa em situação de rua, melhor dizendo. E aí a Mafalda fala assim: quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Aí a Suzanita fala: eu também. A Mafalda diz assim: deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. Aí a Suzanita responde: para que tudo isso? Era só escondê-los. Então o problema da Suzanita é só ver a pessoa pobre, ela não quer ver. Não é que ela não quer que existam pobres. Ela não quer ver o pobre. Então por isso que ela fala: era só esconder, né, para eu não ver. E a Mafalda está toda preocupada ali com as questões mais sociais e tal. E a Suzanita está só: não, eu só não quero ver o pobre. Eu não quero, eu não estou nem aí se ele existe ou não, eu só não quero vê-lo, entendeu? Então essas diferentes percepções ideológicas, elas trabalham que perspectiva? Letra A. São concepções variadas da realidade social, ok? Ok. Moldadas por ideias e valores, ok? Que orientam o modo como os indivíduos interpretam e representam tal realidade. Tranquilo, fechou. A letra A certamente será a nossa opção correta. Vamos ver as outras. São associações reflexivas da vida em comunidade, definidas em contraposição às mensagens transmitidas pelos veículos de comunicação. Tá muito viajante, né? Tá sem nexo nenhum, a letra B a gente pode descartar. São construções do mundo ideal. Mundo ideal é um conceito platônico, né? Um conceito ali do mundo inteligível. Então, realmente não tem a ver com o que a gente leu na questão. Compreensões humanas que buscam garantir a manutenção da saúde física e psíquica. Quer dizer que ideologia tem esse objetivo de garantir a manutenção da saúde física e psicológica? Falso. Reuniões de práticas individualistas que descrevem a vida social cotidiana não necessariamente são individualistas. A ideia de ideologia é uma ideia mais coletiva do que individual, tá? É uma ideologia, geralmente, ela arrebata grupos, né? E não indivíduos. Então, aqui a gente fica, sem dúvida, com a letra A de amor nessa questão de número 9. Para fechar, uma questão sobre cultura, que cita Ruth Benedict, que é uma antropóloga norte-americana do século XX,
Em sua obra O Crisântemo e a Espada, afirma que a cultura, isso aqui é bom até citar em redação, se for o caso, a cultura é a lente através da qual o homem vê o mundo. É uma frase curta, fácil de lembrar, e a autora também não tem um nome difícil. Ruth Benedict, Ruth Benedita, né? Ruth Benedict falou isso. A cultura é a lente através da qual o homem vê o mundo. Analise a charge a seguir, que ilustra a relação entre cultura e lente, né? A frase dela. Aí tem uma mulher ocidental, uma mulher oriental. Uma de biquíni e a outra de burca, aquela vestimenta que cobre tudo menos os olhos. E a mulher de biquíni olha a mulher de burca e pensa, tudo coberto, menos os olhos. O que é uma cultura machista, cruel e dominadora. A mulher de burca olha a mulher de biquíni e de óculos escuros e pensa, tudo descoberto, menos os olhos. O que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Né? Duas pessoas de culturas diferentes que, pelos seus valores, julgam a pessoa de outra cultura. A charge expressa um comportamento no qual a pessoa, a letra A, considera os padrões culturais do seu próprio grupo social como diferentes. Falso. Ela não está considerando o do seu grupo, mas sim do grupo da outra pessoa. Respeita a lógica interna de cada cultura, também a gente nem continua lendo. Isso aqui, claro que não é a opção correta. Concebe a própria sociedade como centro da humanidade. Por enquanto faz sentido. E, portanto, como a única expressão de padrão cultural aceitável. Até aqui faz sentido. Agindo de forma teocêntrica. Mas teocentrismo tem a ver com religião, com Deus. Não está correto isso aqui, não. A última palavra, ela torna a opção inteira errada. Porque isso aqui não tem a ver com teocentrismo. Tá? Valoriza os padrões culturais da sociedade nacional, julgando-a como superior, menosprezando culturas cujos padrões são iguais ao do seu grupo. Falso. O que está se menosprezando é a cultura que é diferente, não a cultura que é igual, que se parece, né? Então sobra a letra E. Analisa práticas de sistemas culturais diferentes, pautadas nos referenciais da sua própria cultura, julgando negativamente os padrões que fogem a esses referenciais, que são diferentes, né? Agindo de forma etnocêntrica. Agora sim. Etnocêntrica não é teocêntrica. Teocêntrica tem a ver com religião, com deuses. Etnocêntrica com etnia e cultura. Então a pessoa está pegando a sua etnia, a sua cultura como referência e julgando inferior quem é diferente dela. Aqui a gente marca sem dúvida a letra E. E com isso a gente encerra nossa aula de filosofia. Agora sim, eu quero te lembrar que no dia 30, no sábado, a gente vai ter o Revisa Aí da UEMA, tá? Vai ser presencial e também tem a opção do online, sobretudo para quem não pode estar aqui em São Luís, né? Vai ser em São Luís, lá no Renascença, no Espaço Orienta, das 7h30 da manhã até às 17h30. Com toda a nossa equipe de professores, todos os componentes que vão cair no vestibular vão ser abordados e a gente vai estar lá te esperando, beleza? Então é isso, conto com vocês e até uma próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.